Olá, alunos do terceiro ano, professora de História, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui para vocês, coloquei um título nessa aula, para essa aula de vídeo, para essa videoaula, Imperialismo Europeu, né? Então vamos prestar atenção, porque eu trouxe o conceito de imperialismo para que vocês entendam. Eu sei que já em sala de aula eu expliquei isso de uma forma muito simplista, e aí foi muito rápido, vocês compreenderam, pude perceber que quem participou da aula compreendeu muito rápido. E aí eu trouxe para vocês aqui, e quero retomar com vocês aqui esses conceitos. Por quê? Porque esses dois conceitos vão fazer vocês compreenderem o que foi esse imperialismo na Europa e por que a Europa praticou, né, esse imperialismo. Vocês vão compreender que essa questão do imperialismo foi também a grande causa, né, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos compreender primeiro aí imperialismo. Imperialismo, de uma forma muito simples, é um país, né, um continente, que no caso aqui a gente está falando de Europa, imperar sobre demais regiões, né, sobre demais continentes, que foi realmente o caso. Então, o que o texto, né, o que os livros trazem para a gente? Os livros falam que imperialismo foi uma expansão, né, foi uma promoção de expansão territorial, promover expansão territorial. Então, o que está dentro aqui, professor, dessa expansão territorial? Para que se venha, né, um continente, um país venha expandir seu território, ele precisa o quê? Ele precisa dominar o outro território, ou seja, ele está imperando, e nesse caso de imperialismo, ele precisa dominar o quê? Esse povo para que ele consiga essa expansão territorial. E aí, como imperialismo é a mesma coisa de neocolonialismo, é uma espécie de colonização, só que nesse caso aqui, gente, com exploração de recursos naturais, da força de trabalho das pessoas do local, que foi o que aconteceu no continente africano, por parte do continente europeu. Então, imperialismo, de uma forma bonitinha, romântica, é você dizer que é a expansão territorial. E nesse caso, dessa expansão, ela envolve o quê? Ela envolve economia, ela envolve cultura e ela envolve povos, gente. E principalmente, ela envolve mortes e não é pouco, viu, gente? Então, esse termo ele pode ser usado também para fazer menção a acontecimentos modernos. É por isso que eu falei para vocês sobre a questão da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Então, é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. Então, presta atenção, gente. Professora, quando foi que surgiu, eu falei isso em sala de aula, quando foi que surgiu essa questão do imperialismo? Após a segunda Revolução Industrial na Europa, né? Revolução Industrial, presta atenção, gente. Indústrias mais desenvolvidas, equipamentos mais modernos. Então, em nome do capitalismo, ou seja, em nome do capital, isso foi citado em sala de aula, em nome desse lucro, a Europa, após a segunda Revolução Industrial, ela precisava expandir território. Para quê? Para que se tivesse o quê? Para que se obtivesse o quê? Mais capital. Então, nesse caso, gente, o imperialismo ele não vem por si só. Ele vem na Europa, ele surge na Europa justamente após a segunda Revolução Industrial, que foi quando eles tiveram novos usos de energia, que eu comentei com vocês sobre a questão do petróleo, sobre a questão da eletricidade, a melhora nos meios de transporte, e com isso o que veio? Eles precisavam, né, expandir territórios. Em nome do quê? Em nome do capitalismo, em nome da geração de riqueza, ou seja, de lucros. E aqui eu trago uma menção que neocolonialismo é a mesma coisa de imperialismo, né? E neocolonialismo é um ciclo imperialista que levou os países da Europa a ocuparem a África. Vocês vão entender essa questão. Por quê? Países da Europa, né, se reuniram na Conferência de Berlim, ou Tratado de Berlim, que tem a data, e esses países simplesmente decidiram sobre a partilha da África. E aí eles
decidiram sobre fazer a exploração de todo o continente africano. Quem foi que fez isso, professor? O continente europeu, logo após a Segunda Revolução Industrial, em que ocorreu, se não me engano, em 1870. Por quê, professora? Eles precisavam fazer essa expansão territorial. Eles precisavam fazer em nome do capitalismo, ou seja, em nome da geração de riqueza. E aí eu já expliquei para vocês o que significa esse imperar, né? Esse neocolonialismo, que envolve questão cultural, envolve questões econômicas e principalmente envolve questão de dominação populacional. E aí com isso, né, após a Europa querer, né, praticar o imperialismo, essa expansão territorial, houve a Conferência de Berlim entre os países europeus para poder explorar a África. Né? Eu falei aqui sobre a Revolução Industrial, expliquei para vocês sobre essa Revolução Industrial, isso foi muito bem enfatizado em sala de aula, né? A importância dessa Revolução Industrial. Então, vamos aqui. Então, nós vimos que a Europa, ela explorou esses continentes, a África, a Ásia e a Oceania. A África chama mais atenção, gente, por alguns pontozinhos que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Desculpa, gente, teve um probleminha aqui. Então, assim, imperialismo na África, que é o que nós vamos enfatizar mais aqui, né? A África, por quê? Que nós vamos enfatizar mais aqui essa questão? Porque ela foi um dos continentes que foram mais afetados e ainda hoje, infelizmente, né? Esse continente, ele sofre a questão do imperialismo europeu. E nesse caso, gente, tem graves consequências para esse imperialismo europeu, né? Eu já disse que foi um dos continentes mais afetados, né? E o interesse, né, dos povos europeus, né, ele é tão grande porque tem a questão também de petróleo, tem a questão também da exploração dos recursos naturais dos países africanos, certo, gente? Vamos aqui para a próxima. Teve a Conferência de Berlim, falei para vocês sobre essa conferência, ela é bem importante, por quê? Ela é importante nesse sentido do imperialismo praticado pela Europa na África. Eles simplesmente decidiram sobre a divisão do território africano. E aí, gente, o que vale perceber aqui é que esses países disputavam essa exploração da África entre si. Então, eles precisavam, quanto mais explorar, quanto mais rápido, para eles eram melhor, certo, gente? Só que, como eu falei em sala de aula, eles praticavam isso e eles tinham a desculpa de quê? Deixa eu passar aqui para o próximo slide, porque eu trouxe aqui a missão civilizatória, né? Eles justificavam, né, que essa exploração, que esse imperialismo era para levar a civilização aos povos. Tem uma questão, gente, da teoria de Darwin, só que eu não vou citar aqui ela para vocês, mas tem uma questão que eles justificaram, né, pela teoria de Darwin, mas eu não vou trazer ela aqui para vocês. Só sei que o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, que eles justificavam que era para promover a civilização desses povos, só que, na verdade, eles estavam promovendo uma exploração econômica desses locais que eram ocupados. Lembrando, gente, que essa ocupação, ela sempre era trazida de muita morte, certo? Aqui está falando sobre resistência. Quero que vocês entendam que esses povos, eles resistiram. A África, né, ela sofreu esse imperialismo e ainda hoje sofre. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, esses povos tiveram sim reações. Teve alguns movimentos que sim reagiram contra a exploração do território africano. Então vamos aqui às consequências do imperialismo, algumas, né, gente, porque ainda acontecem coisas terríveis em alguns países da África por causa justamente desse imperialismo que ocorre na África. O imperialismo foi muito intenso, né? Olha aí o período de 1884 a 1914, mas até a segunda metade do século XX existiam colônias europeias nos continentes
mencionados, né? Entre eles, as consequências deixadas pelo imperialismo destaca-se: demarcação de fronteiras artificiais, que atualmente é motivo de tensões, né? Gente, só enfatizando um ponto importante aqui para essa demarcação. Essa demarcação são causas de guerras civis horríveis na África, né? Em diversos países. O que a Europa fez? Ela fez uma demarcação artificial. Esses países já tinham uma divisão. A cultura deles, né, desses povos africanos, era muito forte. E aí eles recebendo desse imperialismo uma redemarcação de território, isso ainda hoje é motivo de guerras civis e causa de muitas mortes. A coisa é feia. Se vocês forem pesquisar isso, vocês verão o quanto que é triste essa questão de guerras civis em países africanos. Além da criação de nações artificiais também, gente, novas culturas, novos povos, né, contribuiu para a instabilidade política após conquistarem suas independências. Ou seja, já tinha uma divisão territorial na África, os europeus chegaram, fizeram uma nova demarcação. Com essa nova demarcação surgiu novos povos. E isso, gente, é o estopim, a grande causa para que se tenha atualmente, até os dias de hoje, guerras civis, certo? Entendam que essas guerras são sempre muita exploração, muita morte de inocentes, de mulheres, de crianças, muita exploração sexual, muita violência mesmo, né? Problemas étnicos surgidos por conta da política imperialista nesses locais. Gente, esses problemas étnicos é justamente essa questão de contritos, né, entre culturas, atrito entre culturas. Então, isso aí, gente, é um dos grandes causadores também de guerras civis, porque eles têm uma cultura muito forte e eles, como essa cultura é muito forte, ela entra em choque umas com as outras, e aí por conta disso vira mais que uma questão voltada para o lado religioso. Aí, gente, traz um exemplo do massacre de Ruanda. Depois poderemos falar sobre isso em sala de aula, mas é algo bem triste e simplesmente pela causa de conflitos étnicos, né, e culturais. Violência da administração colonial, ou seja, o que é, professor, essa violência da administração colonial? Eu expliquei em sala de aula que essa colonização ela nada mais significa do que morte. Ou seja, o colonizador chega, toma tua terra, te mata se você resistir, pronto e acabou. Se ele colonizou ali tua região, e foi desse jeito, e era dessa forma que acontecia. Então, essa violência administrativa colonial é bonitinho de se falar, né, gente? É bonitinho. Só que o que isso realmente significava? Significava que os povos dessas extensões de terras que eram colonizadas, eles eram, sim, mortos, torturados, ou seja, é isso, simplesmente é isso. Entenda que colonização é justamente nesse sentido. Então, essa colonização que hoje, falei para vocês que ela recebe o nome de neocolonização, né, neocolonialismo. Por que ela recebe esse nome? Porque ela vem com uma questão não apenas de expansão territorial, não apenas de dominação de povos, mas ela vem com a questão de economia, né? Uma questão econômica, ela vem com a questão capitalista. Então, aqui tem mais um ponto, que é a exploração intensa, né, que levou a África a um problema severo de pobreza. A África foi tão explorada e ela é ainda hoje tão explorada que ela tem um problema severo de pobreza. E aí, gente, o resto do mundo não está nem aí para essa situação. Eu expliquei isso para vocês em sala de aula. Fim de mais uma videoaula. Eu espero que vocês façam essa atividade até na sexta. Passem para os colegas, façam as atividades, vocês são obrigados a fazer, viu, gente? Estarem na escola não a gente sabe disso, vocês já sabem disso, mas fazerem as atividades é muito importante, certo? Abraço para vocês.